Paz do Senhor para todos os irmãos que estão videologados no canal oficial da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, nesta noite de 30 de abril de 2026, estamos iniciando mais uma edição do seu programa Restaura News. Programa Restaura News, que é o órgão oficial de divulgação do Ministério Restauração. Essa edição já é a edição de número 292, ou seja, 292ª edição do programa Restaura News. Muito bem, hoje é dia 30 de abril, né, último dia do mês, e nós, do Ministério Restauração, estamos uma grande expectativa, vamos falar, está na pauta do programa de hoje. Mas você, quem sabe que está sintonizado, videologado nessa programação, você que é uma irmã, membro do Ministério Restauração. Então, hoje, em todas as sedes diárias, inicia aquele retiro, né, que nós aqui na sede denominamos de cortinaço, onde as irmãs vão estar agora, já começou às 20 horas o retiro, e vai até amanhã, às 17 horas, as irmãs reunidas. A irmã Tainê já colocou ali, né? O banner, vamos falar no final, irmã Tainê. Mas estamos antecipando, quem sabe alguém está em casa, né? Ali, se preparando, você pode vir. Você pode vir até às 22 horas, o acesso está liberado para você estar aqui, buscando a Deus nesse momento de oração, de intercessão, crescimento espiritual. Então, vamos falar mais no final da programação, mas se você está em casa, aproveite, né? Termine os seus afazeres e venha para cá. Venha para cá, Avenida Farrapos 312, para os membros da sede, e os demais irmãos das sedes diária, né? Respectiva, a sua respectiva sede diária, vá lá e participe. Não fique de fora, pois você estará participando, então, né, de um trabalho preparatório para o final de semana. Também vamos falar no final, tá bom? Muito bem. Então, lembrando que o programa Restaura News é um órgão da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério de Restauração, que tem na presidência o pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicações, pastor Rodinaldo Goulart, e também na técnica hoje a irmã Tainê Goulart. Muito bem, vamos à pauta de hoje. Não é uma pauta muito extensa, mas é uma pauta considerável, né? Bloco 1, vamos ter então nos dias 27 e 28 de junho o segundo retiro geral de comunicação do Ministério da Restauração. Esse departamento, né, essa diretoria de comunicação que está se expandindo, nós participamos ali dos grupos, né? Nós vemos assim como está crescendo, como os irmãos estão participando mais, mandando material, né? Essa área da comunicação que é tão importante. E no ano passado nós tivemos um retiro muito abençoado, e neste ano vamos repetir, então, já o segundo ano, dia 27 e 28, salve na sua agenda aí, né? Após um primeiro retiro extremamente produtivo, Deus nos dá uma oportunidade de seguirmos avançando com ainda mais visão, unidade e excelência. Este será um retiro de alinhamento, capacitação e fortalecimento para todos que fazem parte da comunicação do Ministério de Restauração. A participação dos coordenadores de comunicação e suas equipes é essencial. Irmãos que desejam aprender ou já atuam na área também são bem-vindos. Vamos elevar juntos o nível da comunicação do Ministério de Restauração com excelência técnica e direção espiritual. Então, todos são muito bem-vindos, né? A participação dos coordenadores de comunicação é muito importante. Será onde? Em Bom Retiro do Sul, ali na nossa casa de retiros do Ministério de Restauração. E maiores informações para inscrições e também para informações gerais, o número do telefone do contato é código de área 51 983-014153. Está aí o banner na tela, você pode ver, né? Quiser fazer uma print, né?
anotar o número para maiores informações sobre os retiros. Grave aí, né? Vai ter praticamente 2 meses para se preparar para esse grande retiro da comunicação. Muito bem. Também vai se preparando aí, você que é adolescente, né? Vem aí o LAR 2027. O que é o LAR? LAR é uma sigla, né, que significa Lucubratório Apologético Restauração. É um tempo separado para aprendizado, crescimento espiritual e fortalecimento da fé em um ambiente preparado para marcar vidas. Olha, e agora esse mês de abril fez 5 anos que eu voltei a congregar aqui na nossa sede internacional e eu falo pelos jovens aqui da sede. Jovens que a gente conhecia, adolescentes, né? Saindo ali daquela fase da infância, praticamente ali, 12, 13 anos, e nós podemos ver a transformação. O antes e o depois é uma coisa assim, ó, impressionante. Alguns é impressionante, né? É uma mudança total. Aqueles que realmente vão lá e se jogam na presença de Deus, eles têm uma vida transformada. Nós poderíamos citar nomes aqui até para você, mas não vamos fazer isso, né? Mas grave aí essa data. Para os moços, será de 15 de janeiro até o dia 19 de janeiro de 2027. Ah, mas, irmão, falta quase um ano. Não é? Tem que se preparar. É um trabalho espiritual. Todo trabalho espiritual requer uma preparação. Tá ok? Então, para os moços, vou repetir, de 15 a 19 de janeiro. Para as moças, de 29 de janeiro até 2 de fevereiro. Também será em Bom Retiro do Sul. E essas datas ainda vão ser homologadas, né? Tem a agenda geral, que é realizada pelos conselhos, pela mesa diretora, mas já vai reservando na tua agenda aí essas datas aí. Moças e moços. Moços de 15 a 19 de janeiro, moças de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalinho, Matainê, né? Pode colocar, por favor, um louvor. Nós vamos já participar, a partir do próximo bloco, então, das coisas que já aconteceram. Nesse primeiro bloco, falamos da agenda, né? Do lar e também do retiro da comunicação. E agora, no próximo bloco, então, vamos falar as coisas que já aconteceram. Fique aí conosco. Jesus está aqui sobre nós, tornando este lugar seu altar, seu altar. E o seu Espírito move-se entre nós. Sua perfeita paz faz fluir em meu ser. Se todos o céu estão a adorar, como os anjos, os santos, os serafins pela eternidade estão a louvar, então adorarei para sempre. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, grande eu sou, que é e sempre será o Rei no trono em glória e esplendor. Santo é o Senhor. O teu amor gentil chama-me para ti, como pastor está a me guiar, a me
serafins pela eternidade estão a louvar. Então adorarei para sempre. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, grande eu sou, que era e é e sempre será o Rei no trono em glória e esplendor. Santo é o Senhor. Rasgou-se o véu, o céu se abriu, sua glória encheu este lugar. Me prostro, tu és santo, Senhor. Rasgou-se o véu, o céu se abriu, sua glória encheu este lugar. Me prostro, tu és santo, Senhor. Rasgou-se o véu, o céu se abriu, sua glória encheu este lugar. Me prostro, tu és santo, Senhor. Rasgou-se o Muito bem, estamos de volta ao programa Restaura News, após esse belo louvor aí do vocal da União Feminina. Muito bem, irmãos, como falei no bloco anterior, agora vamos falar de acontecimentos que já ocorreram na nossa igreja, né? No final de semana de 18 e 19 de abril, foi realizada a confraternização da juventude da área Camaquã, reunindo jovens da área e congregações. No sábado, a programação iniciou com a consagração pela manhã, em um período de oração e busca pela presença de Deus, durante a qual pessoas que passavam em frente à igreja entravam para pedir oração. A palavra foi ministrada pelo diácono Neemias Araújo, com base em Gênesis 13 e 9, destacando a importância das decisões guiadas por Deus e desapegadas das coisas do mundo. Ainda durante o dia foi realizado evangelismo, seguido de um culto ao ar livre no bairro Getúlio Vargas, onde os jovens proclamaram a mensagem da salvação por meio de louvores e da palavra ministrada pelo irmão Claudeir Licidônio. À noite, o culto contou com a presença de uma caravana da área Parobé, sendo marcado por uma intensa adoração e pela manifestação da presença de Deus. Com visitantes presentes, a igreja reuniu-se numa busca espiritual. Durante a programação, houve momentos de oração com os jovens, manifestação dos dons espirituais, com profecias e batismo com o Espírito Santo, evidenciando o agir de Deus. A ministração esteve a cargo do diácono André Corrêa, de Parobé, da área Parobé, com base em Mateus 6:10 e Daniel 1:8, enfatizando a necessidade de viver a vontade de Deus e não se contaminar com o mundo. Nós temos algumas mídias, pedi para a irmã Tânia colocar então. Olha aí, o diácono Neemias, líder da juventude, pregando a palavra de Deus na consagração. Aí a juventude saindo para o evangelismo, nas ruas dos bairros próximos à igreja. Aí um culto relâmpago foi realizado ao ar livre, o pastor Alexandre dando uma palavra ali no culto relâmpago. Aí o irmão Claudio Licidônio. Aí um momento de adoração, os jovens de Parobé, no início do culto de encerramento. Olha aí a igreja. Vista da igreja aí. Olha aí o diácono André Corrêa. A oração final. E aí, no momento da oração ainda, e aí a foto oficial, né, da confraternização da área de Camaquã. Tem um vídeo.
Ah, tá. Então é só a imagem. Só uma imagem que foi feita dos irmãos durante o evangelismo. Maravilha de Deus, né? Muito lindo. Olha aí o pastor Alexandre pregando no culto relâmpago. Muito bem. Ainda aqui nesse bloco, vamos partir agora para Santa Catarina, na área São João Batista, onde teve a 21ª confraternização da União Feminina, nos dias 11 e 12 de abril, ali em São João Batista. No sábado, dia 11, a direção esteve a cargo da irmã Cleci, coordenadora da UF, com momentos de louvor pelo vocal da área e participação da irmã Priscila, da área Grande Florianópolis. A ministração foi realizada pelo pastor Marcelo de Oliveira, encarregado da área Itajaí, com base no Salmo 73, trazendo fortalecimento espiritual e consolo diante dos momentos de desânimo e dúvida. No domingo, a direção ficou sob a responsabilidade da irmã Nara, segunda coordenadora da UF da área São João Batista. A diaconisa Cida, supervisora da UF da região sul de Santa Catarina, trouxe uma palavra de meditação com base em Filipenses 4, versículos 6 e 7, incentivando a igreja a apresentar suas petições a Deus em oração, confiando na paz que excede todo o entendimento. A pregação esteve a cargo do pastor Remy Locke, que é o diretor para o exterior e supervisor da região, que ministrou com base em João 1,14, enfatizando a necessidade de uma revelação viva de Jesus acima de uma vivência limitada a tradições. Vamos às fotos. A irmã Cleci, aí, coordenadora da UF. A irmã Cida Locke, que ela é supervisora também da região sul de Santa Catarina. O vocal da área, iniciando com louvor. Aí, momentos de oração. Olha o coral. Adorando a Deus. Mais uma irmã aí adorando. Aí o pastor Adilson, que é o encarregado da área São João Batista. O pastor Marcelo pregando a poderosa palavra de Deus. Aí a irmã que dirigiu o culto no domingo, a irmã Nara. Momentos de adoração. E a última fotinho é o pastor Remy Locke, né, ministrando a palavra de Deus no domingo à noite, no encerramento desse maravilhoso encontro da União Feminina. Muito bem, também tivemos nos dias 18 e 19 de abril o encontro de jovens da área Palmeira das Missões, reunindo a juventude local, juntamente com a área Chapada e da área Carazinho. A programação iniciou com oração, louvores e ministrações voltadas à obediência, comunhão com Deus e firmeza na fé. Houve reflexão, ministrada por um jovem em estudo pelo líder da área Chapada, Rogério Moraes, enfatizando que Deus fala com o homem e requer obediência. Antes do culto à noite, os jovens saíram pelas ruas realizando um evangelismo e convidando pessoas, pregando e anunciando o evangelho. O culto da noite contou com louvores ministrados pelo evangelista William Isaac Martins Garcia e sua esposa Cristiane. A ministração destacou que Deus deve governar a vida do cristão e que a verdadeira felicidade está em viver segundo a sua vontade. No domingo, dia 19, a palavra ficou a cargo do presbítero Ezequiel Ferreira, de Chapecó, que também louvou o Senhor com a diaconisa Camila, trazendo uma forte exortação à perseverança, à santificação e ao cuidado em manter viva a chama do Espírito Santo. No encerramento, foi feito o apelo e a mensagem profética, reforçando o compromisso com Deus e evidenciando que o Senhor tem um propósito com essa geração, levando os jovens para a sua obra. Vamos às fotos, irmã Tainé. Aí o momento do estudo, né? Segue ali o momento do estudo.
aí os jovens saindo para o evangelismo nas ruas. Olha aí. Todo mundo com um jornalzinho na mão, entregando e evangelizando. Aí, o evangelista William, sua esposa, louvando a Deus. Momento da oração. Já no domingo, aí, o preletor foi o presbítero Ezequiel Ferreira. A sua esposa, a irmã Camila. E essas foram as mídias aí desse evento, ali na área Palmeira das Missões. Muito bem, vamos já para o terceiro bloco. Terceiro bloco. Que horas são agora, irmã Taine? Não consigo ver aqui. 8h26. Vamos fazer assim, vamos fazer um intervalinho. Mais um louvor, o pessoal está se agregando aqui, muitos irmãos participando no chat. Quero pedir para você que está videologado, deixe sua mensagem no chat e não esqueça de deixar o seu like. Temos aqui alguns irmãos Adenir Goulart, de Santa Rosa, irmão Fernando, lá de Maracaju, no Mato Grosso, também irmão Daniel Belico, Deus abençoe o irmão Daniel, ali da Assembleia de Deus, do Partenon, não sei qual é a área dele ali. Thales Correia, também em Alegrete. Aqui o irmão Maicon Vargas também está conosco. Mais gente aqui. Maria Aparecida. E a irmã Luana da Rosa, da área Alegrete. Vamos fazer um intervalo e já voltamos com o programa Restaura News. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, aleluia. E espero em ti, aleluia. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. O que eu tenho é bem melhor.
Muito bem, voltamos. Programa Restaura News, programa oficial do Ministério Restauração. Vamos iniciando esse terceiro bloco com uma informação lá da Zona Sul de Porto Alegre. Consagração evangelística e aniversário marcam os dias especiais na congregação Ípica. Nos dias 18 e 19 de abril, a congregação Ípica viveu momentos marcantes em preparação e realização do seu terceiro aniversário. No dia 18 foi realizada uma consagração evangelística com um culto marcado por louvores, intercessão e entrega à presença de Deus, fortalecendo espiritualmente a igreja. Na sequência, a escola bíblica foi dirigida pelo diácono João Júnior, trazendo ensinamentos sobre evangelismo, seguida de uma oração nas ruas, onde os irmãos anunciaram o evangelho. Durante a programação, houve ainda um momento de oração em uma residência por um enfermo, além de um culto ao ar livre com a ministração da palavra de Deus. No domingo, dia 19, o culto de aniversário da congregação foi conduzido pelo irmão João Júnior, dirigente local, com momento de oração, o louvor e edificação. A programação contou com a participação do coral em espanhol e, antes da ministração, houve um período de clamor e entrega. A palavra de Deus foi ministrada pelo pastor Leandro Dias, que da sede internacional, conduzindo a igreja a um ambiente de adoração em busca pela presença de Deus. Os cultos foram marcados pela presença do Senhor, com manifestações espirituais e edificação da igreja, registrando mais um ano de trabalho e reconhecendo o crescimento concedido por Deus. Vamos às fotos. Aí a consagração, as irmãs ali. Glória, ainda aí as irmãs adorando a Deus. Aí o irmão João. Aí o evangelismo, os irmãos aí chegando nas casas, anunciando o evangelho, saindo pelas ruas. Olha ali o irmão Marco. Deus abençoe os irmãos. Indo pelos valados, pelos becos, levando o evangelho. Aí um culto ao ar livre, a vista parcial da igreja aí. Aí o irmão Marco, o irmão João também. Glória a Jesus. Momento de louvor. As crianças com as irmãs. Aí o pastor Leandro pregando a palavra de Deus. Aí a vista da igreja, a vista parcial da igreja, momento da oração. E aí também a vista da igreja. Esse aí é um trabalho, então, realizado ali na congregação Ípica, da área Berceba. Muito bem, também temos aqui a confraternização lá na área Chapecó, dos 13 anos da área Chapecó. Foi nos dias 17, 18 e 19 de abril, a confraternização em comemoração aos 13 anos da área Chapecó, reunindo irmãos de diversas congregações, visitantes e lideranças com foco na salvação de almas, reconciliação e fortalecimento. Na sexta-feira, o culto foi dirigido pelo presbítero Elias, com a participação do conjunto da área e o coral dos cavalheiros, além da presença de irmãos da sede, congregações de São Miguel do Oeste e Topé da Serra, da área Palmeira das Missões e da área Chapada, com o pastor Marcelo Ritter. A palavra foi ministrada pelo diácono Sidney, que pregou com base em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, destacando a importância da obediência e da fé, resultando na salvação de uma alma. No sábado, houve consagração, jejum e evangelismo nas ruas, com a participação de jovens e o apoio da área Moriá. À noite, o culto foi dirigido pelo evangelista Eglis Debus,
com a participação do coral da Geração Eleita, Combatentes do Céu e conjunto da área Moriá. A palavra foi ministrada pelo diácono Cristiano, com base em Atos 1 e 8, enfatizando a busca pelo Espírito Santo e o compromisso com a obra de Deus. Aí que fugiu aqui o negócio. No domingo, o culto de encerramento foi conduzido pelo pastor Valmir Tomás, com participação da União Feminina, o pilar infantil e o coral da União Feminina, além do conjunto e da dupla Paulo Sadovnik e o irmão Adão, além da presença de irmãos da congregação de Barão de Cotegipe da área Chapada. A ministração esteve a cargo do pastor Jerry Adriane, acompanhado de sua esposa diaconisa Maristel, com base em João 13,16 e Lucas 15, ressaltando o chamado ao arrependimento. Ao final, houve salvação de almas e reconciliações, confirmando o agir de Deus. A confraternização foi marcada pela presença do Senhor em todos os dias, com destaque para a salvação de almas, reconciliações, além da renovação e fortalecimento da igreja. Vamos às fotos. Aí, momento de oração, quebrantamento, o coral da Geração Eleita, a dupla louvando a Deus. Olha o momento da mensagem. O pastor Jerry também pregou. Olha a vista da igreja. Aí o pastor aí as irmãs da União Feminina. Glória a Deus. Voltamos então. Programa Restaura News. Nesta noite de quinta-feira, dia 30, último dia do mês, hein? Esse mês passou voando. Aliás, esse ano, né, tá indo muito rápido. Parece que foi ontem o nosso congresso geral, ali, que foram os dias 4 e 5 de abril, 4 e 5 de abril. E hoje já estamos encerrando o mês e amanhã já tem um feriado. E assim, né, o tempo vai passando. Muito bem, ainda nesse bloco, vamos aqui agora falar do Retiro Geral do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Foi no final de semana passado, dias 25 e 26 de abril. Foi realizado o Retiro Geral do Departamento Ombro Amigo Restaurando Vidas, reunindo irmãos em busca do crescimento, restauração e fortalecimento espiritual. A programação foi marcada por um momento de oração, louvor e ministração da palavra, evidenciando o agir de Deus ao longo dos 2 dias. No sábado, as ministrações ficaram a cargo do presbítero Leonardo Goulart, que trouxe mensagens voltadas à vigilância espiritual e posicionamento em Deus. Domingo pela manhã, a palavra foi ministrada pelo diácono Moisés Santos, co-pastor da área Ponta Grossa, e, no encerramento, pelo pastor Márcio Bonalume, pastor conselheiro do departamento Ombro Amigo Restaurando Vidas, trazendo direcionamento e encorajamento à igreja. As mensagens enfatizaram a necessidade de viver uma vida alinhada com Deus, revestida da armadura espiritual, destacando o chamado ao arrependimento, a prática da palavra e a busca constante pela presença do Senhor. Durante o evento também foi anunciado pelo diácono Paulo Tadeu, que é o coordenador do departamento, o início dos trabalhos de um centro de recuperação em Mariana Pimentel, voltado ao cuidado e restauração de vidas. Durante as ministrações, houve um poderoso ensino sobre a necessidade de buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. A igreja foi encorajada a abandonar distrações, vaidades e
tudo que impede uma vida plena com Deus. Em um ambiente de quebrantamento, muitos foram tocados pelo Espírito Santo. O retiro foi marcado por momentos de quebrantamento, renovação espiritual e fortalecimento da fé, reafirmando o propósito do departamento em atuar no resgate de vidas e no cumprimento da missão da igreja. No Retiro Geral 2026 não foi apenas um evento, mas um verdadeiro mover espiritual, deixando marcas profundas e reacendendo o compromisso de viver uma vida firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. Temos as mídias, irmã Tainê. Olha aí o irmão Paulo Tadeu, coordenador do departamento, apresentando os produtos, né, que são cunhas, eles têm erva, eles têm vários produtos, né, que são comercializados para sustentar essa obra, esse departamento que tanto necessita da nossa ajuda. Aí, momento de oração, o pastor Márcio ministrando, os irmãos ali ajoelhados diante do altar. Esse retiro foi realizado lá em Bom Retiro do Sul. Aí parte dos irmãos que participaram do retiro, pastor Márcio ainda ministrando ali, os irmãos com o rosto no pó. Aí ainda vista parcial do retiro. Presbítero Leonardo Goulart ministrando. Diácono Moisés também ministrou a palavra de Deus no domingo pela manhã. E aí a foto oficial do Retiro Geral 2026, Ombro Amigo Restaurando Vidas, é tempo de coisas novas. Essa equipe aí, vamos orar pelo departamento, né? Porque realmente os irmãos são dedicados e renunciam muitas vezes à sua própria família, suas vidas, para ajudar outros que estão necessitando de apoio. Vamos a um vídeo do pastor Márcio Bonalume. Diante do Todo-Poderoso, oh, glória a Deus, e Deus está sondando os corações aqui. Deus está sondando o teu coração, aleluia. E diante dessa constatação, diante desta verdade, Deus vai cumprir o projeto dele na tua vida. Deus vai cumprir o que ele tem para você. Aí então esse retiro do departamento Ombro Amigo Restaurando Vidas. Muito bem, vamos para mais um intervalo, mãe Tainê, e já voltamos para mais um bloco do programa Restaura News de hoje, na sua edição 292. Já voltamos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo,
Aleluia. Em todo tempo tu estás tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu estás tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. E tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. E eu me rendo a ti, te dou meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu estás. Embora a gente falhe, embora a gente caia e não cumpra as promessas que fazemos a Ele, mas Ele é um Deus fiel. Ele é Deus fiel. Ele é Deus fiel que na sua misericórdia nos toma pela mão. E és fiel em todo o tempo. Obrigada pela tua fidelidade, Jesus. Em todo tempo tu estás. Ele é tão bom, com todo o fôlego que eu tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Sua bondade me seguirá, Senhor. E sua bondade me seguirá, Senhor. E eu me rendo a ti, te dou meu ser, eu entrego tudo a ti, oh Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, eu entrego tudo a ti, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante comigo. És fiel em todo o tempo. Aleluia. Em todo tempo tu estás. Ele é tão bom, com cada fôlego que eu tenha. Eu cantarei da bondade de Deus. E eu cantarei da bondade de Deus. Eu não posso parar, eu cantarei da bondade de Deus. Muito bem, temos esse belo louvor aí, entoado pela irmã Paola, nossa irmã aqui da sede internacional.
Mais irmãos participando aqui no chat, irmão Moisés Santos, lá da área Berceba, está conosco também, a Verinha ali de Cachoeirinha, a Sônia Caspari, Bom Princípio, também o Miquel Castro, o evangelista Rodney Matsorana, ali da área Criciúma, Deus abençoe nosso querido irmão, irmão Olei Góes, aqui da sede, também o irmão Fernando Padilha, lá de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. E o irmão Eduardo Soares, dando aqui seu glória a Deus. Muito bem, vamos para o quinto bloco, ou melhor, para o quarto bloco do programa de hoje. No dia 25 de abril foi realizado um encontro de casais promovendo ensino e educação familiar na área norte do Espírito Santo. Esse encontro de casais, né, voltado ao casamento, aos filhos e à família. Ao longo do dia, os participantes foram instruídos sobre o propósito da família, destacando a importância de viver o amor, o companheirismo e o respeito, conforme a vontade de Deus. A programação contou com momentos de oração e louvor, além de ensinamentos sobre o relacionamento no lar. Foi abordado o papel do marido, da esposa, dos filhos, ressaltando a importância de buscar sabedoria em Deus com exemplos bíblicos que orientaram a conduta cristã, ou que orientam, né, a conduta cristã no ambiente familiar. Também houve um espaço para perguntas, esclarecimentos de dúvidas e aconselhamentos, promovendo comunhão entre os participantes. O encontro foi marcado pela ministração de Deus aos corações, reforçando que a família deve estar a serviço do Senhor e que, diante dos conflitos, Cristo deve ser o mediador. O dia foi encerrado com gratidão e esperança na transformação de famílias. Olha, irmãos, eu sempre que tenho retiro de casais, encontro de casais, consagração de casais, eu estou lá. Né? Eu, por bondade de Deus, já tenho alguns anos já com a minha esposa, mas nós sempre vamos e sempre somos edificados. Né? A gente sempre há espaço para aprendizado. Né? Quem acha que sabe tudo está sendo enganado. Né? Está enganando-se a si mesmo. Então, sempre há espaço para aprendizado. Quando houver se você é casado e souber de um retiro de casais, uma consagração, um encontro de casais, vá, porque certamente Deus tem algo para a tua vida. Aqui nós falamos aqui, espaço para perguntas, esclarecimentos, né, aconselhamento. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Vamos às mídias, então, irmã Tainê, por favor. Aí o pastor Diniz, que ele é o encarregado da área norte do Espírito Santo, ministrando o estudo. Aí a vista parcial da igreja. Momentos de oração. E agora um vídeo aí. Foi a família que Deus planejou antes da fundação do mundo. Deus planejou a igreja, não a família. A família é um instrumento. É um instrumento. Não é a causa. A família é um instrumento. Certo? Vamos continuar aqui. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora vamos pular lá para o verso 32. Vou para o 32 comigo aí. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então a gente vê aqui que o pensamento base do apóstolo Paulo, do que Deus está falando aqui, é Cristo e a igreja. Está aqui, ó. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A igreja é o pensamento cerne quando se fala de família, relacionamento de homem, mulher, marido e mulher. Então, para que Deus criou o casamento? Para que Deus criou a família?
Pensando em quê? Em estabelecer um sinal. Em estabelecer um sinal. Em estabelecer uma figura. Lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que existem algumas coisas lá que o Salomão não conseguia entender. E uma delas era o quê? Você lembra? O caminho de um homem e uma donzela. Figuradamente fala sobre Cristo e a igreja, que não vai sobrar rastro nenhum aqui na terra por ocasião do casamento, no arrebatamento da igreja. Assim como o caminho de um homem com uma donzela era difícil de Salomão compreender, pois não deixava rastros, assim também o caminho de Cristo e a igreja não vai deixar rastros neste mundo no arrebatamento. Glória a Deus. Então o pensamento principal aqui é Cristo e a igreja. E por ser um sinal de Cristo e a igreja, Deus quer que o casamento esteja bem, esteja em ordem. Afinal de contas, a gente vê na palavra de Deus, Deus fazendo jus a que os meros sinais estabelecidos por Ele sejam obedecidos à risca. Por exemplo, Santa Ceia. É um ato de comunhão, não é? Mas eu pergunto para os irmãos, alguém pode participar da Santa Ceia e não está indo para o céu, sim ou não? Sim. Então é um sinal. Não adianta a pessoa viver desobedecendo a Deus e participar da Santa Ceia. Mas Jesus disse, não obstante isso, fazer isso em memória de mim. Façam isso. Façam isso. É um sinal, é um ato de comunhão. Alguém pode fazer errado? Pode. Garante salvação? Não. Mas a ordem expressa, fazei. Então, com a família, é mais ou menos assim também. Vai passar, a família, como conhecemos hoje, vai entrar no mundo que há de vir? Não. Mas Deus quer que ela esteja em ordem. Deus quer que a família esteja debaixo do domínio do Espírito Santo. Podemos dar glória a Deus? Glória a Deus. Por este amor em Jesus Cristo Que será meu bem. será a segurança. O verdadeiro amor que é Coisa linda, né? Ver os casais ali de mão dada, participando, aprendendo a palavra do Senhor. Muito bem. Também, nos dias 25 e 26 de abril, foi realizado um retiro da União Feminina da área Sapucaia do Sul, com o tema Curadas para Servir, baseado em Salmos 147, verso 3. Com a presença de mais de 70 irmãs, o evento contou com administrações do pastor Francisco, pastor Leonardo e da diaconisa Cátia Brito. Deus se manifestou naquele lugar ensinando cada mulher a importância de buscarmos ser curadas para melhor servir ao Senhor. Foi um dia de comunhão, aprendizado, renovo e grandes bênçãos para todos. Nós temos um vídeo do evento. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui no encerramento do retiro da União Feminina, da área Sapucaia do Sul, que ocorreu nos dias 25 e 26 de abril, com o tema Curadas para Servir, baseado no Salmos 147, verso 3. As irmãs chegaram aqui no sábado pela manhã e estiveram no período de oração, de jejum, louvores, sempre buscando a presença do Senhor. No sábado à tarde, nosso pastor de área, pastor Francisco da Silva, trouxe uma ministração para as irmãs, relatando que Deus tem o poder para realizar curas emocionais, curas de gatilhos, curas de traumas. Deus tem esse poder. Logo após, foi realizado um intervalo e as irmãs vieram para o culto da noite,
novamente buscando em oração, jejum e clamor. O pastor Leonardo, da cidade de Porto Alegre, esteve aqui, juntamente com as irmãs, ministrando que nós devemos ser servos humildes, assim como Paulo, instrumentos nas mãos do Senhor para manifestar a sua glória. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no Retiro da União Feminina, área Sapucaia do Sul, e eu estou com a irmã Lorena. E eu gostaria de lhe perguntar, irmã Lorena, qual o testemunho que a senhora compartilhou conosco para edificar a nossa fé e também que irá edificar a fé dos irmãos. Eu compartilhei juntamente com minhas irmãs sobre quando meu esposo sofreu um infarto. E o nosso pastor Francisco, me enviou uma mensagem dizendo que aquele infarto que ele tinha tido era para a morte, mas o Senhor ia fazer um milagre. Então, irmãos, nesse retiro nós podemos ver, quando a gente toma posse da palavra que vem da parte de Deus, que o inimigo ele arma situações para nos afligir, mas como a gente toma posse daquilo que Deus tem para nós, o milagre acontece. E através daquela palavra, eu tomei posse e o meu esposo foi curado, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Por isso hoje estamos aqui, curadas para servir. Glória a Deus! Paz do Senhor, meus irmãos, eu estou aqui com a irmã Luciane, que tem algo para compartilhar conosco acerca do que Deus tem ministrado ao seu coração. A paz do Senhor a todos, né? Eu tive uma experiência de um sonho, que eu compartilhei com as irmãs, né? Esse sonho foi 2 anos atrás, mas que a gente tem visto se realizar nos dias de hoje. Eu sonhei que eu estava no alto de uma colina e naquela colina tinha uma casa de vidro, no qual eu ocupava juntamente com meu esposo e minhas filhas. E ali nós estávamos em comunhão, em paz, as janelas estavam abertas. E de repente uma das minhas filhas disse assim, olha lá, mãe. E eu olhei para baixo daquela colina, era um campo verdejante, grama paradinha, pessoas lá embaixo, com a vida normal. E de repente seres, monstros, né? Eles apareciam atrás das pessoas. Eles eram grandes, gigantes, mais de uns 3 metros. E eles mergulhavam para dentro daquelas pessoas, eles emergiam naquelas pessoas, tomavam a mente delas. E as pessoas perdiam o poder de raciocínio. As pessoas não conseguiam mais raciocinar por si mesmas e ficavam sendo manipuladas pelos aqueles espíritos. E de repente um deles olhou para cima e ele viu que eu, da janela da minha casa, eu avistava ele lá embaixo. E ele começou a subir numa velocidade muito rápida. E ele veio e naquilo eu disse para meu esposo e minhas filhas, vamos fechar as janelas, vamos fechar, não deixa abertas as janelas. E o meu esposo e minha filha mais velha, como eles eram mais ágeis, eles começaram a fechar as janelas. E eu e a minha filha menor levantamos as mãos e começamos a orar e repreender aquela força maligna. E quando a gente começou a orar, ele começou a perder a velocidade. Da onde nós estávamos, ele parou como de 1 metro. E ali, a janela que eu estava à minha frente, ela estava aberta. Mas o poder da oração segurou ele até que o pastor veio e fechou aquela janela, no sonho. Então, ele ficou rangendo os dentes para mim. E ele disse, tu me descobriu. E então eu acordei. Eu não tenho sonho quase. Posso contar nos dedos quantos sonhos tive na minha vida. Mas aquele sonho ficou muito real, muito surreal assim, sabe? E aquele dia era amanhecendo de quinta para sexta. E sexta-feira à noite nós tínhamos culto da UF. E eu dobrei os joelhos e eu fiquei perguntando para Deus, Deus, o que é isso? Eu não entendi esse sonho. Geralmente o Senhor às vezes me dá a interpretação de alguns.
Então o Senhor veio e falou comigo e Ele disse para mim, isso vai ser uma ação do inimigo nos últimos dias. E os teus olhos vão ver isso. Mas ora, busca a minha presença. E as 4 pessoas, elas simbolizam os obreiros, as irmãs da UF, a juventude e as crianças. Que todos têm que orar num só propósito, para que Deus guarde as mentes, que Deus fortaleça a fé nessa última hora. E que nós possamos resistir toda afronta e sedução do diabo. Em nome de Jesus, esse é o meu testemunho. Amém. E justamente por isso que nós estamos aqui, meus irmãos, em busca constante para que todas as brechas sejam fechadas, porque Deus, ele tem este poder para fechar, curar, transformar e restaurar vidas. E isso que nós estamos buscando aqui neste retiro da União Feminina. E para finalizar o nosso retiro, tivemos a presença da diaconisa irmã Kátia Brito, ministrando para nós acerca da vida do profeta Elias, relatando que, para permanecermos em público, precisamos vencer no secreto. Assim como foi com Elias, um homem que enfrentou diversas adversidades, mas que sempre buscava manter firme e inabalável a sua comunhão com Deus. A irmã Kátia trouxe este ensinamento para nós, que assim como foi com Elias, também deve ser conosco. Buscarmos mantermos a nossa comunhão com Deus inabalável, porque no final, a nossa recompensa virá do céu. Eu estou aqui juntamente com a irmã Andréia, que esteve presente no retiro da União Feminina. E eu gostaria de saber, irmã Andréia, como foi o retiro para a senhora? Primeiramente, a paz do Senhor a todas. Bom, esse retiro foi diferente, né? Porque foi algo que Deus falou diretamente conosco, através dos louvores, através do testemunho e através da palavra, que nós precisamos estar sarada, irmã Júlia, para fazer a obra do Senhor. Então, nós precisamos estar curada, né? E esse retiro foi diferente, foi algo que Deus tratou diretamente conosco. E eu creio que cada uma de nós que vamos sair daqui, vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos para a nossa vida, que nós venhamos fazer tudo com alegria, né? Tudo que nós fizemos com alegria, nossa casa, nosso lar, como mulher sábia. Então esse retiro vai ficar marcante. E é isso que eu quero deixar para as irmãs e os ouvintes, em nome de Jesus. Amém! E nós vamos sair desse retiro curadas para servir ao Senhor. E este ano nós aprendemos que devemos estar curadas para servir. E ano que vem, qual será o próximo tema? Nós te esperamos no retiro de 2027. Deus abençoe! Está aí essa matéria da área de Sapucaí do Sul sobre o retiro da União Feminina foi realizado. Muito bem, também nos dias 25 e 26 de abril foi realizado outro retiro, dessa vez um retiro regional da Serra Gaúcha, que uniu os departamentos da Capelania e Missões. Esse retiro foi realizado na sede de Caxias do Sul, sob a coordenação do pastor Cláudio, que é o supervisor da região. O encontro reuniu os dois departamentos em um ambiente de comunhão, com testemunhos sobre as vivências na capelania prisional e no trabalho missionário, fortalecendo a fé e o propósito dos participantes. Na noite do sábado foi realizado um culto com a participação de um grande coral misto formado pelos integrantes do departamento da Capelania e Missões. A administração esteve a cargo do pastor Leonardo Lazzari, que trouxe uma mensagem voltada à visão e sensibilidade espiritual, edificando a igreja. O retiro foi marcado pela presença de Deus, renovação espiritual e fortalecimento dos irmãos, deixando impactos significativos na vida dos participantes. Nós temos aí as mídias, as fotos. Olha ali,
primeira foto, aí a vista parcial da igreja, momento da oração, os irmãos ali orando pelo Senhor. E aí o momento de louvor pelo coral que uniu aí o Departamento de Missões e a capelania. Muito bem, agora nós vamos já nos encaminhando para o final do programa de hoje e nós vamos para o último bloco. E nesse último bloco eu quero pedir um pouquinho de atenção de cada um de vocês que está videologado na programação de hoje, porque nós vamos falar sobre uma programação que está no nosso calendário anual do Ministério Restauração, que nada mais é do que o cortinaço, ou o retiro em algumas áreas, né? Não dá para colocar uma cortina, mas o retiro que é realizado na sede diária. Aqui na sede internacional, como eu falei, né, é um cortinaço. O que é o cortinaço? Cortinaço, os irmãos ali já colocaram uma cortina que divide a igreja. Então, as irmãs estão naquela parte de trás, lá, junto ao banheiro feminino, reunidas, algumas trouxeram colchões, quem não trouxe colchões, pegaram os colchões aqui da sede, e as irmãs vão dormir aqui. Começou hoje às 20 horas, né, já começou, portanto, mas tem uma tolerância para chegar até às 22 horas. Se você não saiu de casa ainda, corra e venha para cá. Vão ficar aqui até amanhã às 17 horas, num evento de busca de Deus, oração, buscando a Deus, buscando a vontade de Deus, porque no final de semana nós vamos ter uma campanha de salvação de almas. Então, as irmãs estão reunidas. Começaram hoje e vai até amanhã para as irmãs. E amanhã, irmã Tainê, se a irmã quiser mudar ali o banner, amanhã entram os irmãos. Às 20 horas os irmãos entram para o cortinaço e encerram no sábado às 17 horas. Então inicia amanhã, dia 1º, vai até sábado, mesma coisa. Os irmãos vêm, começam a orar. Cansou de orar, vai descansar um pouquinho. Tem colchão, tem uns que dormem ali meio que ajoelhado mesmo, né? Mas buscando a face de Deus, né? Tudo isso visando preparar a campanha de salvação de almas que será realizada no sábado, dia 2, a partir das 19h30. Irmãos, esse trabalho é em todas as áreas do Ministério Restauração, todas as áreas, né? No Brasil, fora do Brasil, com as adaptações, né, locais, mas é um evento geral do Ministério Restauração. Então, prepare-se, os irmãos amanhã, a partir das 20 horas até no sábado, às 17. E as irmãs já chegaram e vão ficar até amanhã, às 17 horas, em jejum e oração. Lembrando que, para os irmãos aqui da sede, né, paralelamente, hoje está acontecendo o culto normal. No sábado vai ter a consagração normal e os irmãos lá orando no cortinaço. E a consagração para os demais membros que não participam do cortinaço vai ter a consagração. No sábado, culto evangelístico. Não sei se tem banner aí, Mãe Tainê, não? E também terão, durante a tarde, mutirões evangelísticos, né, e ação social com oração da igreja. Os irmãos vão fazer um evangelismo diferenciado, né, e vão atrás das almas necessitadas. No domingo também vai ter um culto com foco na salvação e milagres e poder de Deus. Você é nosso convidado especial. Você que é aqui de Porto Alegre, né, a nossa sede fica na Avenida Farrapos, número 312. E é uma convocação do nosso presidente para todos os irmãos e também em todas as áreas. Muito bem, chegando ao final do programa de hoje, agradecemos a participação de todos. Aqui temos mais alguma participação no chat. Eu estava olhando aqui. O irmão Catarino Vieira, de Chapada, está conosco. Também o irmão Valmir Soares, lá de São João Batista. A irmã Luana Machado, do Alegrete. E também o irmão Vanderlei Miller. Ô, irmão Vanderlei, Deus abençoe. O irmão Vanderlei nos deixou aqui na seta, lá em Santa Catarina. Não sei nem qual é a cidade que ele está. Deus abençoe o irmão Vanderlei, irmã Adelise, toda a família. Muito bem, programa Restaura News chegando ao final. Quinta-feira que vem,
tem mais. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.